Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Nós recebemos a incumbência do nosso pastor de trazer esta mensagem. Espero que ela consiga atingir o coração dos meus irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. O que isso significa? Na Bíblia, a igreja é chamada de o corpo de Cristo para explicar a nossa união com Cristo e explicar que devemos estar unidos uns com os outros. Assim como todas as partes do corpo estão ligadas e trabalham juntas, os cristãos devem trabalhar unidos para a obra de Deus. Assim como a cabeça, ela comanda o resto do corpo, Jesus comanda a igreja. Jesus teve um corpo físico que sacrificou por nós na cruz do Calvário. Mas não é disso que a Bíblia fala quando diz que a igreja é o corpo de Cristo. Ser corpo de Cristo é uma metáfora sobre a nossa associação com Jesus e com os nossos irmãos cristãos. A igreja só responde a Jesus na terra e deve cumprir seus ensinos e suas ordens, assim agindo no tocante ao corpo, cumpre as ordens do cérebro, cabeça. Jesus disse que seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Se nós não nos amarmos, então como e quando seríamos unidos? Pois quando unidos, somos igual ao cordão de 3 dobras. Ser cristão significa viver em união com Jesus e também com o resto da igreja, como está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13. Precisamos estar unidos a Jesus, porque ele nos dá vida e a salvação. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada, mas também precisamos ter comunhão um com os outros. Sozinhos, não conseguimos crescer nem viver uma vida cristã saudável. Precisamos da igreja como as pernas precisam do resto do corpo, e assim sucessivamente. O que significa ser membro do corpo de Cristo? Cada pessoa salva é um membro do corpo de Cristo, unido a Jesus e ao resto do corpo, como a igreja. Assim, como cada parte do corpo tem uma função importante, cada cristão tem uma parte na obra da igreja. Uma boa leitura para entendermos o que estamos falando é o livro O Monge e o Executivo, de James C. Hunter. E entendermos que trabalhar na portaria é um ministério tão importante quanto o do pastor. E assim podemos entender todas as funções dentro da igreja, pois Jesus nos ensina sempre que quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Todos recebemos os dons e talentos do nosso Deus, que servem para ajudar o resto da igreja. Por exemplo, algumas pessoas têm um dom de ensinar a palavra de Deus, enquanto outras têm um dom de encorajar os outros. Outros têm um dom de levar a palavra do Senhor para que sejam salvos. Outros têm dons de cura. Outros têm outros dons que a Bíblia nos fala. Todos os membros do corpo de Cristo são importantes. Muitas vezes valorizamos mais as posições de liderança, mas cada função é importante e necessária para o bom funcionamento da igreja. As Escrituras Sagradas explicam assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Podemos encontrar essa passagem em 1 Coríntios 12, 17. Não devemos desprezar outros cristãos, porque cada um é parte do corpo de Cristo e reflete um pouco da glória de Deus. Precisamos um dos outros. Viver para Cristo e espalhar o Evangelho pelo mundo é um trabalho em equipe. Se eu não vou ao campo para evangelizar, mas eu posso muito bem
sustentar o evangelista no campo, o missionário no campo, precisamos compreender que nem todos nós temos o mesmo dom. Jesus é o líder supremo da igreja, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Rei e tem toda a autoridade. A cabeça domina o resto do corpo e decide o que vai fazer. Da mesma forma, nossas vidas devem ser guiadas por Jesus. A igreja como um todo e cada pessoa individualmente é liderada por Jesus, como está em Efésios 4, 15 e 16. Todos precisamos de Jesus. Ele é o elo entre todos os cristãos, não importa quantos diferentes sejam. Somos parte do mesmo corpo, porque todos estamos unidos a Jesus e obedecemos a Ele, que é a fonte de nossa vida e de nossa missão. Como corpo de Cristo, devemos obedecer a Jesus e buscar mais união uns com os outros. Que Jesus possa fortalecer a vida dos meus irmãos, que os meus irmãos possam entender que são tão importantes quanto outros são importantes. Que a paz do Senhor esteja com todos.